Comunicado da Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD. Esteve reunida no dia 17 de agosto do corrente ano, sob a presidência do camarada Américo Barros, vice-presidente do partido, a Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD. Os pontos constantes na agenda de trabalhos da referida sessão prenderam-se essencialmente com a análise da situação política interna à luz dos trabalhos das últimas sessões parlamentares e das graves acusações que pesam sobre a pessoa do Sr. Primeiro-Ministro-Chefe de Governo, recentemente vinculadas e que têm feito furor e causado estupefacção nas redes sociais. Após a análise dos assuntos acima elencados, a Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD manifesta uma vez mais a sua profunda e crescente preocupação face aos contornos absurdos e perigosos em que se tem assentado a governação do ADI na senda da sua deriva totalitária que, longe de colocaram São Tomé e Príncipe no cariz de desenvolvimento, têm distanciado o país deste desidrato essencial, podendo serem traduzidos nos seguintes factos. Mesmo sendo detentora de uma maioria parlamentar, o governo do ADI não tem podido mostrar e evidenciar uma linha condutora consciente e sustentada, capaz de alavancar o desenvolvimento do país através de implementação de projetos estruturantes, nem tampouco de cumprir, no mínimo, as suas promessas eleitorais. Resiste-se atualmente um aumento vertiginoso e generalizado do custo de vida das nossas populações, provocado pelo aumento desmedido e irresponsável de impostos e taxas, como impacto considerável nas famílias mais vulneráveis, ao mesmo tempo que estas políticas de governo do ADI provocam o enfraquecimento e consequente empobrecimento da classe média, do empresariado nacional e dos pequenos comerciantes. Como consequência imediata dessas políticas, assiste-se a um aumento exponencial dos índices de criminalidade no país e com contornos cada vez mais violentos à mão armada. Prevalece um clima de censura estatal e privado, onde as forças da oposição são silenciadas no extinto qualquer espaço de promoção do contraditório político, tão necessário e indispensável, mesmo em democracia. Há uma subalternização e de respeito pelo órgão de soberania Assembleia Nacional, onde o seu presidente e a maioria absoluta do ADI agem, muitas vezes em flagrante violação das leis, apenas e unicamente para satisfazer a vontade do seu chefe, Sr. Primeiro-Ministro, e cumprir a sua maquiavélica estratégia. A nova lei da Comissão Eleitoral, conferindo todas as vantagens à maioria dos representantes do ADI e sem qualquer equilíbrio proporcional associado à criação do Tribunal Constitucional, nos moldes propostos conforme os modos operandi de consumar a fraude eleitoral nas próximas eleições autárquicas, regional e legislativa. A permanência ilegal no país dos instrutores ruandeses, num total e flagrante desrespeito à resolução aprovada pela Assembleia Nacional pela maioria do ADI, estando, apesar sobre pessoa do Sr. Patrício Trovoada, acusações gravíssimas sobre o seu alegado envolvimento no financiamento do golpe de Estado de 2003.
não sendo a primeira vez que o nome do Sr. Patrício Trovoada aparece associado ao golpe de Estado de 2003, na medida em que um escritor nigeriano já o havia citado como sendo o principal mentor, financiador e mandante de um acontecimento tão triste na memória para todos os santomenses. Considerando os fatos acima referidos, a Comissão Política do MLSTP-PSD alerta o povo de São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional para os sinais que podem perigar e desvirtuar o nosso regime democrático e a integridade física dos cidadãos, sobretudo a classe política da oposição. O MLSTP-PSD repudia de forma veemente o expediente utilizado pelo Sr. Primeiro-Ministro e o chefe do governo, através dos órgãos públicos da comunicação social, para desviar a atenção do povo santomense em relação às recentes e graves acusações que pesam sobre a sua pessoa, feitas por um antigo membro do batalhão Búfalo, tendo motivado a sua enigmática conferência de imprensa, que na realidade nada esclareceu. O MLSTP-PSD devolve ao Sr. Patrício Trovoada todas as acusações por ele feitas na sua conferência de imprensa contra os nossos dirigentes, porque afinal de contas é o Sr. Patrício Trovoada que tem muito por esclarecer em relação à forma corrupta e pouco transparente como tem dirigido os destinos do Estado santomense e que se tornou numa das marcas do seu governo. O MLSTP-PSD considera que o país está infelizmente em presença de um pior chefe de governo, de que a memória na nossa história democrática, cujo perfil se assemelha a de um ditador, pelo que não pode ser exemplo para uma nação com tradição de tolerância, convivência pacífica e de amor ao próximo. A Comissão Política do MLSTP-PSD exorta a Procuradoria-Geral da República e os organismos internacionais apropriados a desencadearem uma séria investigação das fontes suspeitas existentes contra o Sr. Patrício Trovoada, lançadas nas redes sociais pelo cidadão santomense Plácio Lopes vulgo Peter, de modo a esclarecer a opinião pública nacional e internacional sobre os contornos do referido golpe de Estado. Esta situação é tanto mais perigosa e grave quanto a forma como o Sr. Patrício Trovoada tem lidado com a mesma, ao ter impedido, através dos órgãos da comunicação social, que a tal liderança do FDC reagisse às declarações preferidas pelo Sr. Arlésio Costa e o deputado Joaquim Salvador. Mais grave ainda, prende-se com o facto do Sr. Primeiro-Ministro e chefe do governo ter proibido a emissora católica Rádio Jubilar a entrevistar, tal como estava previsto, o cidadão Plácido Lopes vulgo Peter, no sentido de se conhecer com mais detalhes a sua versão dos factos, certamente com medo de que este não aprofunde ainda mais em todo esse processo, revelando assim, por um lado, a assunção de culpas e pretendendo, por outro, ganhar tempo para negociar e silenciar o referido cidadão. A Comissão Política do MLSTP-PSD lamenta, denuncia a referida proibição e impedimento e condena veemente esta postura ilegal, antidemocrática e ditatorial do Sr. Primeiro-Ministro e do seu governo, que não tem outro condão senão o de escamotear e esconder a verdade dos factos, pois quem não deve, não teme. A Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD exorta com todo o vigor e o elevado sentido de Estado ao Conselho Superior de Imprensa a adotar todas as medidas que se impõem no quadro das atribuições legais para que a transparência, a verdade, a isenção e a imparcialidade sejam aplicadas como se impõe em democracia.
O MLSTP-PSD insta igualmente as instâncias judiciais nacionais no sentido de exercerem uma fiscalização efetiva ao processo de introdução de nova dobra, atendendo a relatos de irregularidades na entrada das novas notas ao país, sem observância aos protocolos de segurança internacionais aceitos. Finalmente, a Comissão Política do MLSTP-PSD encoraja aos seus dirigentes, militantes, amigos e simpatizantes, os partidos políticos e forças vivas da sociedade a manterem-se vigilantes e firmes na defesa intransigente das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e do regime democrático em São Tomé e Príncipe. São Tomé, 21 de agosto de 2017. O nosso muito obrigado.